Mateus 6, versículo 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Versículo 10. Venha o teu reino. Então é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre a oração do Pai Nosso. Nós já aprendemos nas reuniões passadas que a oração do Pai Nosso é a maior invocação que existe. Começando pelo Pai Nosso, que dá destino para a nossa oração, nós já, orando o Pai Nosso, consertamos 2 grandes problemas na sociedade. Tá? Nós colocamos Deus como Pai para sarar a nossa paternidade e declaramos que Ele é nosso, porque nós precisamos viver em sociedade, vivermos em igreja. Então, quando oramos o Pai Nosso, estamos dizendo isso. Depois nós aprendemos que é dito que estás no céu. Nós aprendemos que céu é esse, tá? E por que Ele está no céu e não aqui na terra conosco. Santificado seja o seu nome. Você aprendeu sobre santificação e você também entendeu que a palavra santo significa separado. E santificado na oração do Pai Nosso tem uma conotação que é aquele que é alcançado por uma oferta. E através dessa oferta ele é separado dos demais. Então no culto passado eu falei sobre isso. Agora vamos entrar no venha o teu reino. Como eu disse, todo o primeiro versículo é fazendo uma invocação. Agora que o céu se abriu, é feito o pedido dessa invocação. E aqui no versículo 10 começa-se dizendo que é para vir o reino de Deus, o reino daquele a qual nós estamos orando. Vamos entender o que é o reino. Marcos capítulo 1, o versículo 14 e 15, fala sobre o que Jesus pregava. E depois que João foi entregue à prisão, veio quem? Jesus para a Galileia, fazendo o quê? O evangelho do reino de Deus. Lembra que a oração era venha o teu reino. Então, quando nós fazemos essa oração, você precisa entender que toda oração é ligada com uma ação. Não tem como você orar e achar que tudo vai se resolver. Porque mediante a oração que você faz, agora você precisa ter uma resposta. Você precisa se mover segundo a oração que você fez. Exemplo de oração: eu quero que o meu marido mude. Como que você quer que ele mude? Eu quero que ele seja o melhor homem do mundo. Tá, você fez a sua oração. Agora você precisa se comportar como se essa oração já fosse realidade. Como que você vai tratar seu marido agora? Como o melhor homem do mundo. Pastor, mas e se ele não tiver mudado? Não tem problema. A oração é só uma questão de tempo até ela se manifestar na terra. Tá? Eu estou orando, pastor, porque eu quero ter bastante dinheiro. Então já se comporte como quem tem bastante dinheiro. É para mim gastar tudo que eu quiser? Não. É para você saber administrar. É para você cuidar bem do dinheiro. Tá? É para você não desperdiçar à toa, porque uma pessoa que tem muito dinheiro é isso que ela faz. Então quando nós oramos, é necessário que nós já creiamos como se a oração já fosse respondida. Se você está orando por uma cura, saia do seu lugar de oração crendo que você já está curado. Faça o que você não pode fazer. Pastor, e se eu não conseguir? Agradeça a Deus e continue crendo. Nós temos que nos mover segundo a oração que nós estamos fazendo. Então, a oração de Jesus era venha o teu reino. Só que a pregação de Jesus pregava o quê? O reino. Porque não tem como o reino vir em um lugar que ele não é anunciado. Não tem como o reino vir no lugar onde ele não é vivido. Então, Jesus ele pedia que o reino viesse e ele se movia para que o reino se manifestasse. Está dando para entender isso? Então, nós que somos cristãos, que temos uma vida de oração, será que a nossa vida de oração condiz com a vida que estamos vivendo? Porque senão nós estamos orando em vão, acreditando que Deus precisa fazer tudo. E a Bíblia toda sempre foi uma parceria, Deus e o homem. Deus manifestando a sua vontade através da vida de um homem ou de uma mulher.
Então nós oramos para que venha a vontade de Deus, e isso agora precisa ser colocado em prática através da nossa vida, do nosso convívio. Queremos um mundo melhor, mas nós não procuramos melhorar a nós mesmos. Queremos ver o Brasil sem corrupção, mas nós não paramos de ser corruptos. Não paramos de sonegar, não paramos de usar aplicativo craqueado, de falsificar as coisas, de comprar bolsa falsa, cinto falso, tênis falso. Você entende que muitas vezes a nossa vida não condiz com aquilo que nós estamos orando? Então nós precisamos entender que, se você ora por justiça, seja você o primeiro justo. Joga fora Sky Gato, joga fora essas coisas erradas que você faz. Pirateando CD, pirateando jogo. Então, nós temos que viver segundo aquilo que nós oramos. Pregando o Evangelho do Reino de Deus. Versículo 15, e o que ele dizia nesse contexto? Ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Qual o Evangelho? O Evangelho do reino a qual ele pregava. Tá? O que significa Evangelho? Duas traduções simples para você entender. Primeiro, boas novas. Você prega algo que é uma notícia boa, tá? Ou uma mensagem de alegria. Então, quando nós pregamos o reino de Deus, ela precisa estar embasada nisso. É uma mensagem de alegria. Porque hoje, muitas pessoas dizem pregar o evangelho do reino, mas não. Eles pregam o evangelho da tortura, um evangelho da penitência, um evangelho do castigo, um evangelho de um Deus irado, procurando os pecados para poder exterminar a pessoa, lançá-la no inferno. Me fala uma coisa, isso parece alegre para você? Isso parece uma notícia boa para você? Não. Então, quando nós formos pregar o evangelho do reino, precisa ser uma boa notícia. Olha o que Jesus ele prega em Lucas 4, versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para fazer o quê? Evangelizar os pobres. Lembra o que é evangelho? Boas. Trazer uma notícia boa para os pobres, para os necessitados. Tá? Evangelho é isso. Engraçado que a primeira coisa a qual Jesus diz, a qual o Espírito está sobre ele, foi para evangelizar aos pobres. Estender a mão ao necessitado, aquele que precisa de ajuda, levar uma boa notícia aos pobres. Tá? Alguém tem alguma ideia do que, como nós podemos levar uma boa notícia aos pobres? Já sei. Você abre a Bíblia e fala assim: olha, você está pobre, você está ruim, você está lascado. E se você não parar de beber, você vai para o inferno. É uma boa notícia para o pobre? Não. Ele vai falar: poxa, eu já estou lascado, agora você me lasca ainda mais. Então você precisa entender que o nosso primeiro ministério é levar o evangelho aos pobres, levar uma boa notícia aos pobres. Como nós fazemos isso? Tem alguma ideia de como nós podemos trazer uma notícia boa a um pobre? Ninguém? Põe o tico e o teco para pensar. Vamos exercitar um pouco nossa mente. Vamos pensar. Hoje nós vivemos em uma era que as pessoas não pensam. Gente, vocês precisam pensar. Tá? Pensar não dói. Faz um esforço aí. Pensa no elefante amarelo. Doeu? Não. Você consegue pensar? Pensa comigo. Qual que é uma boa notícia para um pobre? Vou pagar sua janta. É uma notícia boa. Por quê? Porque nós temos que pensar. Não adianta nós querermos matar a fome do espírito, se às vezes ele está precisando matar a fome da carne. Levar uma cesta básica, estender a mão, ajudar, principalmente os domésticos da fé. Ô irmão, vou pagar a sua conta de água esse mês. Você vai ver, vai ajudar, vai arrepiar o braço do irmão. Aleluia, aleluia. Então a primeira coisa é nós termos esse senso de união e comunhão
e de se compadecer aos pobres, evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração. Conhece alguém com o coração contrito? Triste? Como foi dito aqui, que o Senhor não resiste ao coração quebrantado? Amado, e muitas vezes, sabe qual que é o problema? Porque no lugar de nós estarmos curando os contritos, somos nós que estamos contristando os corações dos outros. As pessoas estão ficando magoadas e chateadas por causa da nossa vida, quando na verdade era nós que deveríamos estar curando os feridos. Quem é curado, cura. E quem é ferido faz o quê? Fere. Você está ferindo ou curando? Responde para você. Tenta consertar os corações que você feriu, que você deixou contrito, triste. Você foi chamado para isso, isso é evangelho. Tá? Versículo 19. Proclamar liberdade aos cativos. Aqui não fala apenas de um preso físico. Nós temos que anunciar a liberdade àqueles que estão na cadeia, mas principalmente quem está nas garras de Satanás. E eu vou falar sobre isso hoje. Restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. E o mais importante, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui, Jesus começa falando sobre evangelizar aos pobres, levar uma boa notícia às pessoas pobres. E ele termina dizendo que nós devemos anunciar, proclamar o ano aceitável do... Alguém sabe que ano é esse? O ano aceitável do Senhor era um ano a qual a Bíblia chama de jubileu. Como que era feita a sua conta? Os dias da semana, você trabalharia 6 dias e no 7º era o dia do quê? Descanso. E isso acontecia com os anos também. Você trabalhava 6 anos e no 7º ano você não poderia plantar. Era um ano de descanso para a terra. E você ia viver com tudo aquilo que você colheu até o 6º ano. O 7º ano você não colhia, você não plantava, era o descanso para a terra e um descanso para você e para a sua família. Só que quando completasse 7 ciclos de 7 anos, nós estaríamos no ano 49. E nesse ano 49, seria um ano que não se trabalharia. O próximo ano era o ano de número 50. E nesse ano, número 50, também não se trabalharia. Era o ano do jubileu, porque completava 7 ciclos de 7 anos. E o ano do jubileu, além de não haver trabalho, era o ano também que as pessoas que acabavam perdendo as suas terras por dívida, eles teriam as suas terras devolvidas. As pessoas que estavam endividadas teriam as suas dívidas perdoadas. E as pessoas que estavam trabalhando como escravos para pagar as dívidas, estavam agora livres para voltar para sua casa e para sua família. Esse era o ano do jubileu. Acontecia a cada 50 anos. Então, raramente alguém vivia 2 jubileus na vida, mas pelo menos um jubileu, normalmente alguém vivia. Isso você encontra em Levítico 25, o versículo 10 a seguir. E santificarei o ano 50º e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano do jubileu vos será. E tornareis cada um a sua possessão, cada um a sua família. No ano 50º vos será jubileu, não semeareis, nem colhereis. O que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as suas uvas das separações. Porque jubileu é, santo será para vós. A novidade do campo comereis. Nesse ano do jubileu, tornarei cada um a sua possessão. Então o ano do jubileu era considerado o ano do renovo.
O ano quando as dívidas eram pagas, quando os escravos eram livres e voltavam para sua casa. E o ano do jubileu, em Ezequiel 46, o versículo 17, chama ele de o ano da liberdade. Olha o que diz: mas dando ele um presente da sua herança a algum dos seus servos, será este até o ano da liberdade, o ano do jubileu. Então tornarei para o príncipe, porque herança dele é, seus filhos a herdarão. Então aqui está dizendo que quando chegasse o ano da liberdade, se um príncipe emprestou uma terra para um servo, teria que devolver para ele, porque aquela terra iria para os seus filhos. Então era um ano onde todas as pessoas eram livres, e as terras voltavam, a autoridade, a possessão voltava para as pessoas. E Jesus, quando ele vem pregando, ele diz que ele veio para pregar esse ano aceitável do Senhor, esse ano do jubileu. E quando acontece o jubileu na nossa vida? Quando você recebe Jesus como seu Salvador, quando você escolhe se batizar e viver uma vida segundo a vontade de Deus, chegou para você o ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor. E aí você fala assim: pastor, mas eu não sou escravo, eu não estou devendo, devo um pouco no cartão, mas não é muito, eu já não perdi nada. Mas amado, quando nós falamos sobre Jesus, anunciar o ano aceitável do Senhor, não está falando aqui na terra apenas. Claro que tem uma parcela disso que é aqui na terra, mas aqui está falando de algo espiritual. Olha o que diz João 3, versículo 34. Desculpa, João 8, 34. E respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo de quem? Do pecado. Então quando você fala assim: eu não gosto de ir na igreja, porque o pastor fala que não pode fazer nada. Amado, mas todas as vezes que a Bíblia aponta que algo é pecado e você comete aquilo, você deixa de ser servo de Deus e se torna servo do pecado. E o pecado escraviza, o pecado mata. Então, quando Jesus ele vem apresentar a nós o ano do jubileu, o ano da libertação, ele chega na nossa vida trazendo essa libertação, é porque nós nos encontrávamos escravos do pecado, escravos da pornografia, prostituição, adultério, ira, fofoca, mentira. Então, uma vez escravo disso, nós vivíamos uma vida debaixo desse jugo. E agora, com o ano aceitável do Senhor, nós podemos ser libertos, tá? 2 Pedro 2, versículo 19. Olha só: prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também o quê? Servo. Então tudo aquilo que te derrota, faz com que você se torne servo daquilo. Se você não consegue rejeitar um copo de bebida, é porque a bebida te derrotou. E se a bebida te derrota, agora você é servo da bebida. Se você não consegue dizer não para um cigarro, você não consegue dizer não para as drogas, seja ela qual droga for, você se torna servo daquilo. Ai pastor, mas eu gosto. Existe uma parcela que a sua alma acostumou, ou seu corpo criou dependência, mas em ambas as duas, você se tornou escravo daquilo. Escravo do sexo, escravo do adultério, da prostituição, da pornografia e tantas outras coisas. E amado, tudo aquilo que nos derrota, faz com que sejamos escravos. Olha o que diz Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Então, uma vez cometemos pecado, nos tornamos agora escravos do pecado. E, praticando o pecado, o salário disso é a morte. Seja morte espiritual, seja morte emocional, e até mesmo a morte física pode acontecer.
Agora Colossenses 2, versículo 14 e 15. Olha o que Jesus fez com o ano aceitável do Senhor. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e a tirou do meio de nós, cravando aonde? 15. E despojando os principados e potestade, a qual nós éramos escravos, agora ele tira nós das mãos dos principados e potestades, os expôs publicamente, e neles triunfou em si mesmo. Então, nós éramos escravos de demônios, porque andávamos debaixo das vontades deles, através do nosso pecado. Só que agora Jesus vem, pega a cédula aonde constava a nossa acusação. O salário do pecado é a morte. Então nós estávamos na mão do inimigo. E aí Jesus agora pega essa cédula e crava na cruz, aonde ele derramou seu sangue, aonde ele pagou o preço do nosso pecado. E agora nós podemos ser livres. E aí diz que ele despojou, ele nos tirou desse império, das garras dos principados e potestades, e nos fez livres. Olha o que diz Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito do quê? De adoção pelo qual clamamos. Lembra que eu falei? Uma vez o escravo que estava pagando uma dívida de algo que ele comprou, que ele roubou, que ele quebrou, que ele perdeu, agora ele estava trabalhando. No ano do jubileu, essa dívida era paga, o escravo era livre e voltava para a sua família. Quando nós somos libertos do pecado, quando Jesus chega na nossa vida e traz o ano aceitável do Senhor, ele nos liberta e faz com que nós recebamos o espírito de adoção, que nos leva de volta para a nossa casa, para a casa do Pai. Então, amado, quem não consegue vir para a casa de Deus, é porque ainda é escravo, é porque ainda está debaixo do jugo das trevas e de Satanás. Você precisa entender que quem é livre, corre para a casa do Pai. Você tem alegria em estar na casa de Deus. Você não é mais preso no vício, preso nas amizades, preso no futebol, preso com tantas coisas que te roubam da casa do Pai. Quem é livre quer ir para a casa do Pai. Amado, nós temos que entender isso. Jesus veio pregar o evangelho do reino. E aqui nós vemos que houve-se algo que foi perdido. E entre o evangelho do reino se trouxe a libertação. Só que o reino de Deus não para na nossa libertação. Não para em nos tirar do império das trevas, das garras de Satanás. Não acaba apenas com pagando o preço do nosso pecado. Isso é só o começo. Quando Jesus fala, venha o teu reino, vai muito mais além do que isso. E eu quero trazer isso para você hoje. Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ponto e vírgula. E faça o quê? Domine. Até aí. Depois que Deus fez toda a criação, Deus faz o homem e declara para que o homem estava sendo feito. Para que o homem dominasse. Dominasse sobre toda a criação que ele fez. Quando nós falamos de reino, nós falamos de governo. Nós falamos de autoridade. Então o homem foi feito para ter uma posição de autoridade sobre toda a criação de Deus. O problema é que o pecado fez com que nós perdamos isso. Mas esse é o plano, é o projeto original de Deus. Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu a quem? Aos filhos dos homens.
a mim e a você. Então nós recebemos esse lugar de autoridade, mas quando nós pecamos, aquele que nos venceu se torna Senhor sobre a nossa vida. E na guerra, quando se perde, você é despojado. O que é isso? Tudo que é seu passa a ser daquele que te venceu. Então o homem deveria governar sobre a terra. Uma vez o diabo derrotando o homem com o pecado, ele se torna senhor do homem. E tudo aquilo que era para ser do homem passa a ser daquele que derrotou, que é Satanás. É por isso que hoje a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, porque aquilo que era autoridade nossa, nós deixamos ser levados pelo diabo. Levado pelo diabo quando nós escolhemos pecar, quando nós escolhemos viver uma vida errada. Gênesis 1, 28. E Deus abençoou, assim que ele fez o homem, olha. Ele disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai. Sobre, e aqui toda a criação de Deus. Nós já sabemos dessa história. Por que eu estou dizendo isso? Porque a terra era para ser do homem. Mas olha o que acontece em Gênesis 3, versículo 17. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, vírgula. O que acontece? Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua. Então o homem peca, e a terra que era para ele governar, agora a terra se torna maldita. Então, amado, o lugar que era para ser uma bênção, através do governo do homem, se tornou maldito, porque o homem perdeu a autoridade daquele lugar. Então, se a terra existe o mal, não é culpa de Deus, é culpa do homem que tornou a terra maldita por causa do seu pecado. Pastor, mas eu não tenho culpa do que Adão fez. Na verdade tem, porque Adão é o seu pai, você veio de Adão, e tudo que ele fez cai sobre nós também. E quando você escolhe pecar, você só confirma isso ainda mais. Olha o que diz Deuteronômio 11, versículo 28 e 29. Vamos ler o versículo 26. Deixa eu ver o 26 que está escrito. Esse é o 27, vamos para o 26. Só voltar um, gente, dá um cliquezinho aí. Isso. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a... Aqui é Deus falando. Você tem dois caminhos: a bênção e a maldição. Versículo 27. A bênção, quando cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Então, quer viver na bênção? Segue o que a palavra de Deus diz. Você quer fazer do seu jeito? Você quer viver no achismo? Você acha que o que o pastor fala é a história da caronchinha? Você vem na igreja porque você, não sei, gosta do louvor, gosta dos amigos? Não, amado. Você vem na igreja para ouvir os mandamentos de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Porque senão você vai viver embaixo de maldição. E eu não estou te amaldiçoando. Pelo contrário, eu quero sua bênção. Eu quero você no centro da vontade de Deus. Mas existem regras. A bênção é quando nós cumprimos os mandamentos. Versículo 28. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviar do caminho que hoje vos ordeno, para seguires o quê? Que não conheceste. Adão e Eva seguiram a voz de Deus ou seguiram a voz de uma serpente? Seguiu outros deuses. E a consequência disso, a terra ficou o quê? Maldita, amaldiçoada por causa de uma decisão deles. Então a pessoa fala assim: ai pastor, ora pelo meu casamento, tá uma maldição. É o casamento uma maldição? Pode ser, mas porque foi escolhas de quem?
Escolha do pecado, escolha da pornografia, escolha da mentira, escolha do adultério. E aí trouxe maldição para onde? Para o casamento. Ai, pastor, ora para minha empresa porque está uma maldição lá. Mas só nega imposto, fala que comprou por tanto, mas na verdade comprou mais barato. Extorque a pessoa necessitada e dá 1 milhão de desconto para o mega empresário. Está dando para entender esse tipo de coisa? Então, são nossas escolhas que faz com que a maldição recaia sobre as coisas que nós temos domínio. O diabo só tem autoridade se nós dermos autoridade para ele. Se nós formos derrotados pela ganância, derrotados pelo pecado, ele vai assumir o controle daquilo que é nosso por direito. Está dando para entender isso? Qual que é a mensagem de hoje? Venha o teu. Então eu estou te ensinando como você deve trazer o reino de Deus. Gênesis 9, versículo 1. Deus voltou a abençoar o homem depois do pecado. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos. E disse-lhe: frutificai, multiplicai-vos e enchei a... Faltou o quê? Sujeitai-a e dominai. Porque o pecado fez com que o homem perdesse isso. Tá? 1 Coríntios 15, versículo 22. Marcos, nós lemos que Jesus veio pregando o quê? O evangelho do reino. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos seremos vivificados em quem? Em Cristo. Então, nós perdemos, nós fomos submetidos a escravos do pecado e de Satanás, por causa de Adão, por causa das nossas escolhas. Mas agora, Jesus, ele vem trazer o ano aceitável do Senhor. Se você escolher isso, você pode ser livre de toda essa vida de pecado, dessa sujeição de Satanás. Volta para Lucas 4, versículo 18. Eu quero ler de novo o que Jesus disse. Volta para o versículo 17, deixa eu ver o que está escrito no 17, eu quero contextualizar um pouquinho mais. Foi lhe dado o livro do profeta o quê? Guarda isso. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Jesus sabia o que estava lendo, ele não pegou um versículo aleatório, tá? Fez aquela roleta russa, né? Não sei como é que fala, jogo de adivinhação, versículo da sorte. Folhei a Bíblia, fecha o olho, coloca o dedo, o que deu é o que deu. Não, você precisa conhecer a sua Bíblia. Pastor, mas eu fiz isso e deu certo. Misericórdia, graça e bondade do Senhor, porque você é uma criança na fé. Homens e mulheres de Deus sabem o que está escrito na Bíblia e aonde está escrito na Bíblia. Então, quando deram para Jesus o livro do profeta Isaías, ele folheou. Ele achou a parte que estava escrito exatamente o que ele queria ler. Tá? E foi lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do... Você entendeu que Jesus veio trazer libertação, sim ou não? Versículo 20. E cerrando ele o livro, fechou a Bíblia, e tornou a dar ao ministro, ao homem que servia. Assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga, na igreja, estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpre esta escritura em vossos ouvidos. Então agora Jesus, ele declara verbalmente que aquela profecia de Isaías estava se cumprindo, tá? Só que o evangelho de Isaías não acaba aí. Olha o que diz em João 14, versículo 12. João 14, 12.
na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu, e as fará de que forma? Maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Então Jesus começa pregando sobre o evangelho da salvação, o ano aceitável do Senhor, o ano da liberdade, o ano do renovo, o ano de começar de novo. Só que existe uma promessa. João 14, ele estava dando a última mensagem para os seus discípulos. Tudo que eu fiz vocês podem fazer, só que até coisas maiores. Eu não tenho o tempo que vocês têm. Vocês podem continuar. E quando eu leio esse texto, eu fico muito curioso para saber o que está escrito depois do que Jesus leu no livro de Isaías. Você quer ler comigo? Está curioso também? Vamos saber que obras maiores são essas? Isaías 61. Nós vamos ler o capítulo inteiro, são 11 versículos. Não manifesta, tá? Aguenta firme aí comigo. Olha o que diz. O Espírito do Senhor está sobre... Foi isso aí que Jesus estava lendo? Sim ou não? Então vamos continuar. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Vamos continuar? Vamos ver quais são as obras maiores? E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores do quê? Justiça, plantações do Senhor, para que ele seja... Agora olha o versículo 4. E edificarão os lugares antigamente o quê? E restaurarão os anteriormente... E renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em... Você entende que agora começa a haver cura sobre a terra que estava maldita? É nos dado, amado, um poder para reedificação. Não é só ser livre do pecado, não é só ter nossas dívidas pagas. Agora o Senhor nos empodera para restaurar aquilo que está destruído. Essas são obras maiores que o Senhor Jesus deixou para que nós continuássemos fazendo. Olha o versículo 5. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores, e os vossos vinheteiros. O que significa isso? Pastor, eu não tenho lavoura, eu não tenho vinho, eu não tenho... Para de ser chato, presta atenção nisso aqui. Aqui está dizendo que você vai ter funcionários trabalhando para você. Homens de fora, de outra cidade, de outras religiões, vão ser empregados no estabelecimento que você tem. Por quê? Porque essas obras maiores que Jesus deu a nós, diz que nós seríamos senhores e não mais escravos. Por quê? Porque o reino de Deus está sendo trazido aqui na terra. É sobre isso que nós estamos falando. Sobre você ter poder de reedificar o que está destruído. A sua casa, o seu lar, a empresa que você pegou quebrando, você tem poder para restaurar ela hoje. E você vai contratar pessoas. E amado, serão pessoas que nem da igreja são, virão de outros lugares, de outras religiões, e você poderá pregar o evangelho para elas. Essa é a promessa de obras maiores. Versículo 6. Porém, vós sereis chamados sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e da sua glória vos gloriareis. O que está dizendo aqui? Você vai ter uma empresa, você vai trabalhar, vai ter pessoas trabalhando para você, mas quando dá quinta-feira, 5 horas da tarde, funcionários, funcionárias, estou indo adorar o meu Deus. E você vai poder deixar pessoas trabalhando, e você vai ter tempo de vir na igreja,
você vai ter tempo de servir no ministério, você vai ter tempo de trabalhar à noite na obra, você vai ter tempo para ir para Balneário Camboriú na sua formatura. Você entende que é isso que Deus quer para a sua vida? Porque hoje a pessoa tem um filme, né, que não é nem aconselhável ver. É um filme que está meio sem pé, sem cabeça, mas o título dele é bonito. Não sei se você já assistiu. Ele fala assim: seja rico ou morra tentando. Você já ouviu esse título? É um filme, acho que com o Snoop Dogg, eu não sei, é um rapper americano, não sei. Viva rico ou morra tentando, seja rico ou morra tentando, uma coisa assim. Porque esse é o discurso do mundo. Para você enriquecer, você precisa trabalhar, se matar, acordar cedo, tomar banho gelado, sair correndo, fazer um monte de coisa. Exercício físico é bom, com certeza. A Bíblia fala, o exercício físico, pouco proveito tem, mas tem algum proveito, pode fazer, não tem problema nenhum. Mas amado, a Bíblia fala que nós vamos enriquecer sem dores. Essa é a bênção de Deus na nossa vida. A bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Então você vai enriquecer, você pode ter seu trabalho, você pode ter sua empresa, mas isso não te rouba de Deus, não te rouba de orar, não te rouba de vir na igreja, não te rouba de vir no evento da igreja, não te rouba de você ter um momento de lazer, de prazer com a sua família. Vocês entendem isso? Vai ter alguém lá trabalhando, vai ter alguém produzindo, vai ter alguém fazendo. Ai, pastor, mas eu estou aqui, a pessoa está lá. Escolha dela, porque o dia que ela escolher entrar na promessa de Deus, ela vai ter a empresa dela, ela vai estar prosperando e ela vai estar aqui na igreja adorando a Deus também. Versículo 7. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultarei na vossa parte. Por isso da sua terra possuirão dobro e terão perpétua alegria. Aqui fala, amado, de uma bênção dobrada sobre a nossa vida. Independente do que você tenha, você pode ter em dobro isso, e debaixo da bênção de Deus, sem ficar louco, sem se matar. Versículo 8. Porque eu, o Senhor, amo juízo, odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles. Aqui o que me chama a atenção é que Deus, ele fala que ele odeia que você oferece para ele alguma coisa que foi roubada. O Senhor sempre nos ensinou a ofertar, mas é diferente de quando você traz uma oferta genuína. Às vezes você vem trazer uma oferta que você ganhou no tigrinho. Às vezes você vem fazer uma oferta que você ganhou no jogo do bicho. Às vezes você vem trazer uma oferta de um imposto que você sonegou. Você vem trazer algo que você deixou de pagar um pobre, um necessitado que você comprou. E vem aqui: Senhor, senti no coração de fazer essa oferta. Tudo isso é dinheiro roubado. É dinheiro sujo. É dinheiro com sangue. Aqui diz que o Senhor, ele odeia quando você traz para ele algo que você roubou. Tem a parte que é de Deus. A parte que é de Deus, se nós pegarmos, nós vamos estar roubando. Só que existem partes que não são suas, estão na sua mão para você pagar, para você fazer o que é certo, e você quer pegar esse dinheiro e ofertar para Deus. É uma coisa que Deus não aceita. Por isso que nós temos que prosperar, amado, para que a nossa oferta seja genuína, que nós não estamos tirando da boca de ninguém. O que Deus, ele recebe é aquilo que é puro, aquilo que é santo. O cordeiro não poderia ter mácula, mancha, machucado. Então Deus não aceita aquilo que é roubado. O que a Bíblia fala? Você vai trazer uma oferta aqui no altar e você está com alguma pendência com o irmão? Vai resolver sua pendência primeiro. Vai pagar ele primeiro. Vai organizar sua vida primeiro. Depois você vem fazer sua oferta, uau. Não adianta você vir aqui e estar roubando as pessoas. Versículo 9. E da sua posteridade serão conhecidas entre os gentios, e os seus descendentes no meio do povo.
todos quanto os virem, os conhecerão, como descendência bendita do Senhor. Você e sua descendência terão um nome honrado. As pessoas vão te conhecer. Ah, quem que é o fulano? Ah, o fulano é da igreja, eu conheço ele, eu conheço os filhos dele, gente boa, gente honesta, gente de caráter. Então, a promessa é essa, é ter um nome honrado. Por isso que seu nome tem que estar limpo, você precisa organizar a sua vida. Versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu com roupas de salvação, cobriu-me com manto de justiça. Como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como uma noiva se enfeita com as suas joias. Amém? São vestes espirituais novas, mas isso fala também de um novo estilo de roupa. Você não anda mais como qualquer um, você não anda mais como um desleixado. O Senhor se preocupa até com aquilo que você se veste. Versículo 11, e eu termino esse texto aqui. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor por todas as nações. Então Deus te dá prosperidade em tudo. A terra antes que nós estávamos era maldita por causa do pecado, mas quando somos libertos e entramos no reino, diz que a terra onde nós estamos é um jardim. A Bíblia fala de um jardim que é regado, cuidado, protegido, um jardim secreto. E tudo que você planta nesse jardim dá. Qual que é a promessa que nós temos no Salmo de número 1? Tudo onde colocarmos a nossa mão, iria o quê? Prosperar. Então, quando se fala do reino, não é só sermos libertos do pecado. Isso já aconteceu. Mas Jesus, Ele quer que nós vivamos essas obras maiores. Estejamos em um lugar de governo e de domínio. Porque aonde o homem reina, o homem pode trazer o reino de Deus na terra. Agora, onde o diabo reina, não tem como trazermos o reino de Deus. Então precisamos vencer o pecado, vencer os vícios, vencer a Satanás e assumirmos esse governo. E quando assumirmos esse governo, a nossa oração terá um peso maior. Quando nós estivermos orando, venha o teu, porque nós vamos estar fazendo a nossa parte para que o reino venha. Estaremos em um lugar de governo e não em um lugar de escravos. E aí nós poderemos dar as ordens na empresa e não estar debaixo das ordens. Nós poderemos ser os senhores e não sermos assenhoreados. E aí quando nós estivermos no governo, nós governamos com o reino de Deus. Essa sempre foi a vontade de Deus. Deus reinando no céu e o homem reinando na terra sobre o governo de Deus sobre o homem. O homem reinando sobre a terra e Deus reinando sobre o homem. Então isso é muito importante entendermos. Olha o que diz Romanos 5, versículo 17. Porque pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais, os que recebem a abundância da graça, que somos nós, e o dom da justiça, reinarão. Onde? Como esses reinarão? Tempos difíceis. Principalmente pelo fato de estarmos mudando. Isso faz com que as coisas internas da igreja se dificultem. Nós estamos sem tempo para atender pessoas. Nós estamos gastando, 10 vezes mais do que nós gastávamos por mês. Nós estamos tendo que trabalhar dia e noite para poder fazer essa mudança. E amado, quando nós vemos isso, nós podemos falar assim: nossa, como que isso é trabalhoso. Eu vou desacelerar muita coisa. Eu já faço muito, eu já sirvo na recepção, no kids, na cantina, no louvor. Então é muita coisa, eu estou cansado. O que eu faço, já estou fazendo bem feito e está ótimo. A Bíblia diz que um servo que faz apenas aquilo que é pedido é um servo o quê? Fala comigo, é um servo o quê? Inútil. Por que eu estou falando isso? Porque, amado,
São nos tempos difíceis que nós temos a oportunidade de subir de nível, de Deus entregar para você coisas maiores ainda. Por quê? Porque a partir do momento que nós vemos uma dificuldade, nós podemos usar isso de desculpa para dar um passo para trás, como fizeram todo o exército de Israel, incluindo os irmãos mais velhos de Davi, ou nós podemos dar um passo à frente e derrotar aquele inimigo que tem se levantado contra o povo de Deus, como Davi fez. Então, por que eu estou falando isso? Porque se você quer o reino, essa é a hora. Se você quer reinar, se você quer governar, essa é a hora. É hora de você sair na frente, é hora de você comprar briga, é hora de você trazer a vontade de Deus na terra. Amado, eu falei aqui no culto de domingo, se eu não me engano, que por estarmos precisando de recurso para mudança, Deus iria trazer bênçãos financeiras para quem queria, para quem quisesse ajudar. Alguém aqui de domingo até hoje foi abençoado? Sim ou não? A Pri está aí? Pri, vem cá contar um pouquinho o que aconteceu. A Elisandra está aí hoje também ou não? Tá? Vem cá ali, vem cá. Eu lancei uma palavra no domingo. Pode subir aqui, vem cá. Tem um microfone aqui. Aleluia. E quando elas mandaram a oferta delas no Pix, né? Oferta, dízimo, primícia, me assustou o valor, porque é um valor um pouco diferente. E aí eu fui perguntar, e elas me contaram o que aconteceu. Conta, Pri. Shalom, igreja. Tem vergonha? Bom, eu fui para Balneário para receber um comissionamento, graças a Deus. Deus abriu portas profissionais, portas de negócios, e assim, tem me abençoado desde janeiro. E venho vivendo milagres, assim, financeiramente, já faz um tempinho. E no domingo, levantamos a oferta, né, de R$1.000 para poder ajudar na obra. E eu desejei no meu coração, falei, Pai, eu quero ser a financiadora do reino. Por quê? Eu recebi a profecia do Cris Beleque e isso queimou mais no meu coração. Aí tá, e eu fiquei sem receber esse dinheiro. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer agora? Estou em Balneário, quero presentear, quero trazer lembrança e nada. Aí, o meu pessoal, gerente... vocês viram a profecia que ela recebeu lá no CIES? Sim ou não? Cris Beleque chamou as Priscilas, né, que estavam lá, e foi ela, mais algumas Priscilas, e ele liberou uma palavra sobre empreendedorismo para elas e uma prosperidade financeira para elas, e deu algumas dicas do que Deus esperava, do que Deus queria, e a Priscila da nossa igreja foi uma dessas. Sim, sim. E graças a Deus eu abri meu CNPJ, foi no comecinho do mês, agora de julho. Aí eu vim trabalhando, sempre ofertando, dizimando, primiciando, e falando, Senhor, eu quero ter a oportunidade de ter o meu dízimo de R$1.000. Então, ou seja, eu teria que levar mais de 10 mil um comissionamento. E aí eu trabalhei nessa parte no primeiro mês, lá na Vita Residencial, vendi o primeiro apartamento. Depois, metade do mês, vendi também. Então, assim, está sendo uma evolução muito grande. E aí, eu falei assim, Senhor, o que eu vou fazer agora aqui em Balneário sem dinheiro? Aí depois a Luísa me emprestou o cartão, fui trabalhando com isso, o cartão dela. Falei, seja o que Deus quiser. E meu gerente todo o tempo, Priscila, eu vou fazer de tudo para te ajudar. Você está aí na cidade, você não tem dinheiro e vou abrir uma exceção. Por quê? No Vita, eles abrem o bolso e fecham o bolso. E o bolso ia fechar dia 23. Não tinha como eu receber esse dinheiro. Aí tá, passou um tempo, aí eu falei, gente, o que vai ser? Voltei, né, para Taquaritinga, e ele assim, ó, não vai ter como você receber esse dinheiro. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí lá vai eu orar, colocar mais voto, que eu sou dessas, coloco o voto no Senhor. Falei, amém. Ele assim, ó, vai estar liberando daqui no final do mês, isso era dia 23, que ele falou para mim que eu não ia receber. Falei, tá bom. Depois a outra notícia, não vai receber esse mês. Falei, amém. Aí o pastor falou assim, ó, alguém vai ter um milagre financeiro. Eu já peguei. Eu tô para receber esse dinheiro. Eu falei, amém, Senhor. Aí quando foi ver, segunda-feira, já estava quase liberando. Na terça-feira caiu o pagamento. Graças a Deus era acima do que eu estava esperando. E eu consegui dizimar, primiciar,
fazer o voto, né? Que eu tinha feito 2 votos desde o início, quando eu iniciei no Vita. E agora estou muito feliz por ter contribuído no reino e ser financiadora do reino. Glória a Deus, glória a Deus. Li, foi essa semana também? Depois da palavra de domingo? Então conta pra gente. Vem mais aqui pro meio, ó. Parece que não sabe ficar no altar. Domingo, quando o pastor lançou aquela palavra, eu senti de fazer um voto. Eu até falei, Breno, vamos lá que eu quero fazer um voto. E eu sempre separo dízimo, a primícia, né? E como eu ganho por dia, então eu ganhei hoje, eu já separo numa caixinha, né? Que tem no aplicativo do banco. E aí eu fiz um voto, que... Pode falar o voto, né? Que a partir de domingo, até a inauguração da obra, eu ia tirar os 10% do dízimo e tirar os 10% da obra. Então seria 20%. E aí eu fiz a caixinha, continuei com a caixinha do dízimo e fiz a caixinha da obra. E eu até mandei mensagem pro pastor na segunda-feira, na hora do almoço. Que até na hora do almoço, na segunda-feira, eu já tinha... depositado na caixinha da obra um valor que às vezes eu não mandava nem de dízimo no mês inteiro. E aí eu fui falando, acho que eu enchi o saco do pastor a semana inteira, porque eu ficava tão admirada que nem eu acreditava. Eu falava, pastor, olha isso, é sobrenatural, porque o que eu juntei em 4 dias, tanto na caixinha da obra quanto na caixinha do dízimo, é mais do que triplicado do que eu já dei de dízimo um mês inteiro. Então, glória a Deus. Eu falei pro pastor, foi algo sobrenatural. E foi através do voto. Porque Deus, ele se move no sobrenatural através da nossa fé. E eu tive essa fé, que Deus ia me prosperar para financiar o reino. E eu sei que ainda vai aumentar muito, muito mais. Amém, filha. É só o começo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém? Vamos aplaudir Jesus por isso? E o engraçado do voto é que quando você faz um voto com Deus, você não precisa fazer nada. Como assim, pastor? O voto é só quando você recebe. E foi o que aconteceu com a Pri, foi o que aconteceu com a Elisandra. Elas fizeram um voto com Deus, Deus abençoou, e com a bênção que elas receberam, elas pagaram o voto. Então, amado, você vê pessoas que começam a crescer financeiramente, como nós lemos em Isaías, no capítulo 61. Que não são apenas funcionários, são pessoas que logo terão pessoas trabalhando para elas. São pessoas que estão saindo da média, e Deus está prosperando cada vez mais. Então, quando a Bíblia fala de trazer o reino de Deus, é devolver para os filhos de Deus essa autoridade que Deus já tinha programado para nós desde o começo de tudo. Só que como Adão perdeu, através do pecado, nós como filhos de Adão, todos pecamos e caímos também na escravidão do pecado. Então, amado, Deus está levantando um exército de filhos que irão trazer o reino de Deus na terra, que assumirão essa posição de governo sobre a terra. Será que você consegue pegar essa palavra para você hoje? Isso não tem a ver com o quanto de que você oferta ou você traz para a igreja. Isso tem a ver com aquilo que Deus ele tem para a sua vida. Aquilo que o Pai projetou para você. E amado, você só entra nesse lugar se você quiser. Você só entra nesse lugar se você abrir sua mente e entender isso. Porque senão você pode viver na mesmice o resto da sua vida. Vai ser salvo? Vai. Mas você não precisa apenas ser salvo. Você pode viver o reino de Deus hoje. Você pode reinar hoje. Essa assinatura na sua carteira está limitando o que Deus quer te dar. Deus está falando com você. Olha, a Pri já trabalhava por conta, mas abriu o CNPJ dela no começo do mês. E Deus já abençoou ela. Será que Deus não está falando com ninguém? Será que Deus não está tentando tirar alguém da zona de conforto? Amado, o Senhor te chamou para reinar. Se coloque de pé. Venha o teu reino.
O reino de Deus vai vir mediante aos filhos que estão manifestando o reino. O reino de Deus não tem dor, não tem tristeza e não tem choro. O reino de Deus não tem divórcio. O reino de Deus não tem doença. O reino de Deus não tem miséria. Você não entende que é isso que Deus quer para a sua vida? Mas você é dono da sua vida. Só que Ele não se cansa. Eis que estou à porta aí, bato. Quando nós falamos de salvação, somos nós que batemos na porta dele. Senhor, deixa eu entrar. Eu quero ser salvo. Jesus em João, no Evangelho de João, diz que Ele é a porta. Mas quando fala de reino, é você que precisa deixar Ele entrar. É você que precisa quebrar as amarras do seu coração. Feche os seus olhos, comece a falar com o Pai agora. Faça essa oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Pai, essa é a nossa oração. Oramos para que venha o teu reino. Pai, nos ensina a viver o teu reino. Nos ensina aquilo que Jesus veio trazer na terra. A pregação de Jesus era baseado em o reino de Deus. Nós oramos, Pai, para que possamos estar no centro da tua vontade de viver o reino de Deus aqui na terra. Nós queremos sair da escravidão do pecado, queremos sair das garras de Satanás, queremos ser livres do pecado, do mal. Mas não só isso, queremos entrar em um lugar de governo como o Senhor preparou para nós. Por isso hoje nós nos arrependemos, Pai, se pecamos, nos perdoa. Nós voltamos, Pai, para a nossa posição de origem, o lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Perdoa, Pai, essa pessoa que traiu, essa pessoa que enganou, essa pessoa que adulterou, essa pessoa que está presa em um vício, Pai, liberta ela hoje, para que ela possa viver o reino de Deus aqui na terra, para que ela possa sair das garras de Satanás, para que ela possa viver a totalidade, a plenitude que o Senhor tem para ela hoje. Essa é a nossa oração, Pai. É o que nós desejamos hoje, Pai. Só quem é livre do diabo e do pecado pode levantar suas mãos para adorar. Faça isso, igreja, mostra que você é livre. Adore a Ele com todo o seu coração. Adore a Ele que é digno. Sim, Jesus. Da tua esposa, eu ouço o som de avivamento. O inverno já passou, a primavera já chegou, o choro já durou a noite, nossa dívida pagou. O ano aceitável do Senhor. Você é livre. Saia hoje. Saia dessa cela, desse cativeiro. E orar dos céus eu ouvirei e se arrependeu e andar em meus caminhos. Dos céus eu ouvirei, dos céus eu ouvirei. Venha, venha o teu reino, venha o teu reino. É o que pedimos hoje.
sua esposa. O inverno já passou, a primavera já chegou, o choro já durou a noite, a nossa dívida pagou, a nossa lágrima enxugou, os nossos olhos estão em ti. Se o meu povo que se chama o meu nome se humilhar e orar, do céu eu ouvirei e se arrepender e andar em meus caminhos, dos céus eu ouvirei, dos céus eu ouvirei. Se o meu povo que se chama o meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, Aleluia. arrepender e andar em meus caminhos, Sim, Jesus. do céu eu ouvirei, dos céus eu ouvirei. Levante as suas mãos e peça. Peça para Ele. Peça ao reino de Deus hoje. É o que pedimos hoje. Venha! Levante as suas mãos e declare: venha ao teu reino. Venha ao teu reino. É o que pedimos hoje. Venha o teu reino, vamos! Venha o teu reino. Venha o teu reino. Sim, Jesus. Que pedimos hoje. Venha, venha o teu Venha ao teu reino, Jesus. Venha ao teu reino. Venha. Esse é o desejo da sua igreja. Levante as suas mãos e declare: sim, Jesus, é o que nós desejamos. É o que nós queremos. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Isso, com todo o seu coração, declare: venha. O teu reino, seja feita tua vontade. Isso, mais alto, mais forte, peça para Ele. Venha o teu reino, É o que nós queremos. seja feita Isso, tua vontade. mais uma vez, pede. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Sim, diga a Ele: minha vontade já deixei. Diga isso. Quanto mais você abre mão da sua vontade, do seu desejo, da sua vida, mais do reino você tem. Sim. Obrigado, Jesus. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem maiores do que os meus. Toma, Jesus. Vida, tudo é teu. Toma, Deus. Toma tudo. Aleluia. Aplauda Ele, você que crê. Os teus caminhos
Você que o ama, você que vai reinar com Ele. Sim, tudo é teu. Mais forte que é para Ele. Tudo é teu, Jesus. Tudo é teu. Tudo é teu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O reino de Deus, amado, está diante de você. Você aceita se você quiser. Não é só porque você é salvo, você está numa igreja, você é filho, que você tem direito à herança. Porque a Bíblia fala que enquanto o herdeiro é menino, ele não pode tocar em nada que é da herança. Ele pode desfrutar de uma boa parte, mas ele não tem maturidade para gerir aquilo. Então mostra que você está crescendo. E principalmente, você que ainda não deu o passo de fé para entrar no reino de Deus, o Senhor te chama. Filho, filha, aonde você está, não importa quem é você, não importa o que você fez, eu, Senhor, te amo. E eu estou de braços estendidos, te esperando. Você só precisa querer.